Amém. A paz seja com todos novamente, aos que estão presentes e aos que estão ausentes. Sintam-se cumprimentados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, a festa das cabanas terminou esse ano 2021, mas essa festa ela continua. Tem até uma letra inspirada aí que diz: quando a festa terminar aqui na terra, continua no céu. Mas enquanto nós não chegarmos lá, vamos indo aqui pela terra com essa festa. Vai vir o 2022, 23, 24 e vai indo. Então nós teremos outras oportunidades para estarmos em festa de cabanas. Também tem o hino nosso aí no Inário 97, que diz que essa festa é continuada até Jesus voltar. Enquanto Ele não voltar, nós vamos fazendo essa festa. Ainda, aliás, até porque ela é o símbolo da colheita, e a colheita só vai acontecer quando Jesus voltar. Pois bem, mas então vamos agora para a nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje é na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 1 até o 10. Já está aqui na tela, dizendo o seguinte. Antes de começarmos, vamos fazer um pequeno histórico sobre João. Esse João que escreveu as epístolas, todos nós sabemos, era o João, irmão de Tiago. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus foi chamar os discípulos para lhe acompanhar, ele primeiro chamou Pedro e André, seu irmão. E logo em seguida encontrou mais dois irmãos, Tiago e João. Esse João é esse dessa epístola. Ele é chamado também João Evangelista, porque ele escreveu o Evangelho de São João, escreveu essas 3 epístolas, e escreveu também o Apocalipse. Ele foi agraciado com as revelações do Apocalipse e escreveu para 7 fases da igreja, 7 igrejas da Ásia, que todos nós sabemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 fases ou 7 períodos da igreja. E João escreveu o Apocalipse lá, exilado naquela ilha, nós conhecemos por Pátimos, mas hoje não é mais Pátimos, mudou o nome, hoje é outro nome. Mas então João escapou. João era para ter sido morto no tempo que o seu irmão foi morto, degolado pela espada de Herodes. Morreu seu irmão, mas ele ficou. Por quê? Jesus tinha um plano na vida dele, para ele escrever o Evangelho, para ele escrever essas epístolas e escrever também o Apocalipse. João também foi chamado filho do trovão. Por que será isso? João e seu irmão Tiago foram chamados filhos do trovão. É uma lição para nós hoje também. Porque, a princípio, quando eles foram chamados para acompanhar Jesus, eles eram muito agitados, muito agressivos, muito violentos. Aí chamavam ele de filhos do trovão. Boanerges é a explicação da palavra, né? Boanerges, filhos do trovão. Mas depois, na continuação, eles conviveram 3 anos e meio com Jesus e se transformaram, mudaram e passaram a ser mansos. Tiago morreu logo, capítulo 12 de Atos, mas João permaneceu, e João morreu numa idade
bem avançada, 104 anos. Mas então, o que aconteceu? Primeiro ele escreveu o Apocalipse, depois ele escreveu o Evangelho e por último escreveu as 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de São João, as epístolas. Então vamos lá, agora que nós já sabemos quem é esse São João aqui, vamos lá. Ele começa dizendo: o que era desde o princípio, que será que era desde o princípio. É bom lembrar também que houve 2 princípios. Houve o princípio de tudo, e houve o princípio da criação. Lá no Gênesis, primeiro fala do princípio da criação. Mas antes da criação teve um outro princípio. E é esse princípio aqui que São João está falando. Quando ele foi escrever o Evangelho, ele também começa com essa palavra: no princípio era o Verbo. Esse princípio não é o princípio da criação. Por isso é bom destacar que houve 2 princípios. Então, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Mas se nós lermos só assim, nós vamos entender que João estava falando só da palavra. Nós temos visto a palavra, temos observado a palavra, temos tocado na palavra, mas ele estava falando do Senhor Jesus. Mas aqui embaixo a palavra diz da palavra da vida. E por acaso Jesus não é a palavra da vida? É. Ele disse no capítulo 14 de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então João aqui estava falando do Senhor Jesus. O que era desde o princípio, o primeiro princípio. O que vimos, que os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, que era o próprio Senhor Jesus. Versículo 2: porque a vida foi manifestada. Cristo, ao vir ao mundo, se manifestou como a graça. Paulo disse: a graça foi manifestada a todos os homens. Era o Senhor Jesus trazendo a salvação a todos os homens. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Agora muda um pouco aqui. Além de ver, testificar, pregar, anunciar, dar o testemunho. Testificar é dar o testemunho. E testificamos dela, da palavra. E vos anunciamos a vida eterna. O anúncio, a pregação, tudo faz parte dessa palavra aqui. E vos anunciamos a vida eterna. Ou seja, a pregação de João em si era um anúncio ou uma anunciação da vida eterna, que estava com o Pai. No princípio, Jesus estava com o Pai. No princípio era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo não é um Deus. Para o irmão Cláudio, essa daí. O Verbo não é um Deus. O Verbo é Deus. Se não haveria 3 deuses, não existe 3 deuses. Existe um Deus. Vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele veio, ele se fez carne e habitou entre nós, se manifestou em carne, mas ele é Deus. Versículo seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. É muito bom isso aqui.
o que a gente vê e o que a gente ouve, anunciar, mas tendo plena certeza, plena confiança do que nós vimos e do que nós ouvimos, para poder anunciar. Anunciar uma história sem ter plena certeza, nós corremos o risco de acrescentar ou diminuir. Então, vamos ser prudentes. O que vimos com nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Ouviram e viram. Aí sim, estavam preparados para agora anunciar. E vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Ter comunhão no entendimento, no pensamento, na vida. Essa comunhão significa união. Devemos ter união uns com os outros e com o Pai também. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, com os apóstolos. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui é uma lição também para aqueles que são chamados unicistas, que admitem só o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se tivermos comunhão entre nós, ao mesmo tempo ou automaticamente, estamos tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Versículo seguinte: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João teve esse cuidado de escrever estas coisas. Agora vamos sair fora um pouquinho aqui de São João e vamos comparar esse texto aqui com outro texto de outro evangelho. Aqui diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, para que vocês estejam bem informados. Vamos ver. São Lucas, capítulo 1 e o versículo 4. Com que objetivo Lucas escreveu essas palavras? Capítulo 1 e versículo 4 de São Lucas diz: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Foi para isso, foi por isso. Devemos ter plena certeza. E só passarmos a informação quando tivermos plena certeza. Para que conheças, ele escreveu com essa finalidade, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. São Lucas, que escreveu o Evangelho de São Lucas. Pois bem, voltemos para lá novamente. Estas coisas, as mesmas coisas, vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Agora vamos mais para frente um pouco, irmãos. Vamos para 1 São João, o capítulo 2 e o versículo 26. Estas coisas. Vamos pegar essas coisas. Está aí o objetivo. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Estas coisas. Se nós formos adiantar mais esse assunto sobre estas coisas, vamos chegar lá nos 10 mandamentos. Lá Paulo diz: estas coisas são os 10 mandamentos. Onde é que Maria guardava, Maria, mãe de Jesus, onde é que ela guardava todas as coisas que ouvia acerca do seu filho? A palavra vai dizer: no coração. Então estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Voltemos para lá novamente.
Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Alguém poderia dizer, olha, mas isso aí, com muita facilidade, João escreveu isso. Esse testemunho de João, Deus é luz. E realmente, Deus é luz. Nele não existe trevas nenhuma. Então, se estivermos na luz, como Ele na luz está, vamos andar sempre na luz. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e não andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E esse texto aqui o irmão Júlio explicou no começo aí, uma explicação muito boa, falou até de puxar a orelha. Diz que esse texto puxa a orelha da gente, né? Porque realmente, se nós estamos aqui dizendo uma coisa e lá fora fazemos outra, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que é que nós estamos fazendo com isso? Nada, muito pelo contrário, estamos dando mau testemunho. Em vez de darmos um bom testemunho da verdade, da luz, estamos dando mau testemunho. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Quem é o pai da mentira? Todo mundo sabe. E quem mente é filho do diabo. Ele é o pai da mentira. Mentimos e não praticamos a verdade. A verdade não está em nós, porque ou nós somos verdade ou somos mentira. Ou nós somos luz ou somos trevas. As duas coisas não se associam, elas não combinam. Luz e trevas não combinam. Verdade e mentira também não. Nós temos que ser decididos. Ou verdade ou mentira. Ou luz ou trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então esse texto aqui, primeiramente, ele é muito usado no momento da Santa Ceia. Não sei se vocês observaram aí. Nós sempre usamos esse texto no momento da Santa Ceia. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, andarmos guiados pela luz. Por falar em luz, tem um salmo, todo mundo lembra do salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se nós andarmos guiados por essa luz, que é Ele, e Ele vive nela, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos limpa. Ainda não é a purificação final, tá certo, mas pelo menos uma purificação diária nós recebemos dele, conforme vai dizer mais na frente um pouco. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Sim, vamos devagar. O irmão Wilson deu uma explicação muito boa sobre esse assunto aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, não podemos fazer do pecado uma rotina. Com essas palavras ele explicou. Não podemos fazer rotina. Peca hoje, amanhã, depois, o mesmo pecado. Não. Precisamos
cometer o pecado hoje, porque somos pecadores. Confessamos esse pecado e não pratiquemos mais o mesmo pecado. Senão vamos fazer brincadeira de criança. Também não podemos dizer que não somos pecadores. Temos que admitir que somos pecadores. Desde o pecado de Adão. O pecado de Adão é uma herança que atingiu toda a humanidade, até mesmo os que ainda vão nascer. Ao nascerem, serão atingidos pelo pecado de Adão. Mas a palavra diz: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem, o Senhor Jesus, veio o perdão. E também Paulo confirma: todos os homens pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas também não podemos permanecer nesse estado de pecadores, nos conformando com o pecado. Nós temos que nos libertar dele. Ele é o inimigo. Ele está sempre ao nosso redor, está ao nosso lado. Temos que nos libertar dele, do pecado. Mas quando pecarmos, devemos fazer 3 coisas. Sempre eu falo isso: arrepender, confessar e deixar. E por quê? Irmão José, está chegando uma pessoa lá. E por quê? Primeiro se arrepender, depois confessar. Aquele que confessa e deixa. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Não há esperança para quem encobre. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre a sua transgressão, ou as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, está aí, confessar e deixar, é que vai alcançar a misericórdia. A misericórdia de Deus é grande. Deus é bondoso, é misericordioso, e Ele está sempre disposto a nos dar o perdão, desde que nós façamos isso: arrepender, confessar e deixar. Ele não vai nos dar o perdão hoje, amanhã e depois, se nós estivermos sempre praticando as mesmas coisas. Aí nós passaremos a brincar com Deus. E Deus não se deixa escarnecer. É o que Paulo diz. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Ele vai colher o que ele plantou. É a realidade. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora voltemos lá para São João novamente, versículo 8. 1 São João, capítulo 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, confessando, não é? Arrependendo, confessando e deixando. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bom isso aqui. Uma leitura numa arte literária do apóstolo São João, nos esclarecendo essas coisas: a misericórdia de Deus, a purificação que Ele vai nos fazer ainda, o perdão que Ele nos dá para os pecados, mas nos chama a atenção para confessarmos nossos pecados, arrepender e deixar. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Quem é esse lo?
Quem é esse lo? Fazemos-lo, o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo de mentiroso. E quem é que se atreve a dizer que Deus ou Jesus é mentiroso? Por isso, vamos admitir que somos pecadores, mas uns pecadores remidos, uns pecadores em situação de alcançarmos a misericórdia de Deus, não os pecadores persistentes, os pecadores de rotina, os pecadores que vivem no pecado. Por exemplo, aquela mulher, a mulher samaritana, Jesus diz: vai e não peques mais. Para aquele coxo, aquele paralítico, Jesus fez a cura, capítulo 9 de São João, e disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, para que a palavra de Deus esteja em nós, esteja na nossa vida, esteja na nossa mente, esteja no nosso coração, precisamos admitir isso. Somos pecadores, sim, somos, mas não os pecadores que persistem no pecado. Já que nós fomos perdoados, vamos viver uma vida nova na presença de Deus. Até porque tem um versículo que diz, vamos deixar lá, senão vai demorar mais. Todos sabem. 2 Coríntios 3,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram, o velho homem passou, a velha mulher também passou. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, para andar em novidade de vida. Amém? Fiquem com Deus e até logo mais às 3 horas. Às 3 horas, semeando a palavra. Nós vamos passar lá, com a permissão de Deus, aquele estudo que foi passado aqui. A festa das cabanas em 3 fases. A primeira fase com Moisés, a segunda fase com Neemias e Esdras, e a terceira fase agora de Zacarias para cá. Zacarias pregou uma festa não diferente, mas uma festa para outro povo, para as nações. A festa que nós estamos fazendo agora não é a festa dos judeus, é a festa para as nações. Todas as nações da terra são convidadas para celebrar essa festa. Amém. Que Deus te abençoe.